Oi, meu nome é Matthew, embora talvez você me conheça por outro nome. Meus amigos me chamam de Matt, e eu devia estar morto. Todo mundo conhece o Chandler Bing, o rei do sarcasmo, o rei das piadas prontas, da ironia, o porto seguro de muita gente, inclusive o meu. I was petrified. Pouquíssimas pessoas conhecem o homem que ele foi por trás de Friends. O homem que, logo depois de casar na televisão, o casamento mais assistido da história da TV, foi escoltado diretamente para reabilitação como técnico de sobriedade. Eu me casava com a Mônica e era levado de volta para o centro de tratamento. No auge do meu ponto mais alto em Friends, o ponto mais alto da minha carreira, o momento icônico no programa icônico, em uma picape dirigida por um técnico de sobriedade. Oiê, eu sou a Anitta Rocha e esse é nosso lugar para falar de literatura. O livro Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível é uma espécie de soco no estômago bem dada. Que aqui a gente não tá falando de uma autobiografia de uma celebridade que tá tentando promover um filme ou relembrar o ator brilhante que ele foi. Não. Aqui a gente tá falando de um cara que escreveu pra contar a sua história. É um cara que passou a vida inteira tentando preencher um vazio que nem mesmo os milhões de dólares e a fama incondicional conseguiram preencher. Pra gente conseguir entender o Matthew Perry como pessoa, a gente tem que olhar para as 3 grandes faces que ele apresenta nesse livro. Obviamente, a primeira é o Matthew como um ator incrível. A segunda é a que todo mundo conhece, é o Matthew como Chandler. E a terceira, que é uma pessoa que pouquíssimas pessoas conhecem, que ele explica muito bem nesse livro, que é um cara completamente devastado por aquilo que ele chama de aquela coisa terrível. Ou seja, o Matthew Perry como um dependente químico. I didn't know what was going on with me. I weighed 155 pounds, on my way to 128 pounds. I feel too sorry for that guy. He's going through too much. And it's me. O vício, a coisa terrível, é como um mestre paciente que espera você ficar sozinho pra te atacar. Assim, é inegociável que como ator o Matthew Perry foi uma das pessoas mais geniais que existiram na história. Ele detalha aqui, inclusive, com muito orgulho, como que a partir do jeito, da expressão dele, ele criou o que ficou conhecido como dialeto Chandler. Ele sempre deixou muito claro que ele era o Chandler. Ele não só se identificava com ele era o próprio personagem. Ele pegava o roteiro dos episódios e ele, de propósito, colocava ênfase nas palavras que as pessoas não colocariam normalmente, porque ele fazia isso na vida real. Isso poderia ser mais estranho, viraria isso poderia ser mais estranho. Please, could she be more out of my league? Could you want her more? Chandler? Couldn't be more out. Could we be more white trash? I was just doing Chandler's side of the conversation. You know, like, hi, how do I look? Really sexy. Could I be any more turned on? You know, E ele foi responsável por completamente moldar a forma como a comédia era escrita nos anos 90. O Chandler era icônico, era genial e ainda é. Mas o ponto mais profundo de tudo isso é que essa genialidade técnica que ele sempre demonstrou na televisão, ela vinha de um lugar tão mais profundo e tão mais pesado. Ele descreve aqui nesse livro, em um momento, como que antes de conseguir o papel de Chandler, ele estava em um outro papel antes, ele estava fazendo uma outra série, por isso ele quase não conseguiu o papel de Chandler, porque ele não podia, ele tinha exclusividade com a outra série. Mas aquela acabou não indo pra frente, foi cancelada. Ele conta aqui que no dia anterior ao teste, ele se ajoelhou e fez uma oração. Ele não era religioso, ele deixa muito claro aqui, mas a família dele era. E ele fez essa oração que eu diria que foi até um tanto quanto sombria. Deus pode fazer o que quiser comigo, apenas me deixe famoso. Ele fala que ele realmente acreditava que quando essa fama chegasse, esse vazio que ele sentia ia ser tapado, que ele ia deixar finalmente de se sentir como um menor desacompanhado, que é inclusive uma analogia que ele faz sobre quando ele era criança e tinha que viajar de avião sozinho para ir visitar o pai que morava do outro lado do país. Ele usa essa metáfora, inclusive, durante todo o livro para expressar como que ele sentia uma completa solidão desde os 5 anos de idade. E como ele acreditava que a fama ia solucionar isso. Ele acreditava que se todo mundo amasse ele ia, consequentemente, se amar também. Aquele vazio de criança ia sumir. Eu estava no programa mais assistido do mundo. E estava sozinho. Quando ele finalmente conseguiu o papel do Chandler, a fama não resolveu tudo como ele esperava. Ele, inclusive, conta pra gente como que, baseado na aparência dele durante as temporadas da série, a gente consegue entender em qual pé que tava o vício dele. Ele fala que quando ele tava mais inchado era álcool, quando ele tava mais magro era opioides e quando ele tava com cavanhaque eram muitos opioides.
Ele conta que uma das piores fases da vida dele foi no fim da 3ª temporada, em que ele tomava 55 comprimidos de Vicodin por dia, que é uma droga absurdamente forte, e ele fala que a vida dele naquele momento foi 100% dedicada a conseguir essa quantidade de remédio por dia, porque era um remédio muito controlado. E como o corpo dele já tinha uma resistência muito grande às drogas, ele parou de se alimentar para conseguir uma brisa maior. É muito difícil olhar para a foto da série, porque eu consigo ver o quanto eu tava doente. Eu tava pesando 58 quilos. É um conforto pros fãs de Friends quando ele fala que o set de gravação era um dos lugares que ele se sentia mais seguro. Mas, ao mesmo tempo, era o maior tribunal dele. O elenco principal, inclusive, tem amizade até hoje. Eles conseguiram manter a relação. Eles criaram uma relação muito forte no set. Mas que o Matt, ele tinha uma coisa específica. Que ele tinha uma necessidade fisiológica de ser amado. Ele conta como ele tinha realmente uma ansiedade patológica. Se ele fazia uma piada e a plateia não ria, ele sentia como se estivesse morrendo. Ele suava e chegava até a ter convulsões. E enquanto tudo isso acontecia, o abuso exagerado de drogas e álcool só ia aumentando. Ele conta, inclusive, que um dos momentos mais vergonhosos pra ele e mais difíceis foi quando a Jennifer Aniston, que é a Rachel em Friends, foi pro trailer dele e falou: nós sabemos que você está bebendo, conseguimos sentir o cheiro. Isso foi um grande choque pra ele, porque ele conta que ele tinha noção que ele tinha um emprego perfeito, que nenhum maluco faria algo pra destruir aquilo. Mas, obviamente, tinha os sintomas do uso excessivo diariamente, sem contar os exageros da noite anterior, que sempre afetavam a manhã dele. Ele realmente acreditava que ele estava escondendo isso muito bem, e pra ele foi um grande choque em que eles não só sabiam, como eles confrontaram ele sobre isso. Ele se compara muito ao Chandler durante o livro, e realmente dá pra perceber. Ele conta que ele tinha uma insegurança muito grande, em que ele realmente acreditava que ele não merecia ser amado. E assim como o Chandler, ele fugia de relacionamentos. Ele sempre ficava se apegando à menor possibilidade de um problema e terminava os relacionamentos antes que eles pudessem se aprofundar pra algo mais sério. Ele tinha realmente um medo patológico de ser abandonado. Ele, inclusive, conta com um pouco mais de detalhes como que foi o relacionamento dele com a Julia Roberts naquela época. Um dos casais mais famosos e amados daquela época. E como ele terminou com ela, porque ele sabia que em algum momento ela ia terminar com ele. Namorar a Julia Roberts foi demais pra mim. Eu tava constantemente convencido de que ela iria terminar comigo. Por que não terminaria? Eu não era o suficiente. Eu nunca seria o suficiente. Eu tava quebrado, curvado, impossível de amar. O Matthew, ele lutou a vida inteira com a dependência química. Ele começou a beber só com 14 anos de idade. Obviamente, o corpo dele foi pagando o preço disso ao longo da vida. Ele começa o livro já contando como que o cólon dele estourou devido ao uso excessivo de opioides durante a vida. Os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de chance de sobreviver. Fui colocado em uma coisa chamada máquina de ECMO, o que faz toda a respiração pelo seu coração e pulmões. E isso se chama Ave Maria. Ele passou 2 semanas em coma, 5 meses internado e teve que usar uma bolsa de colostomia por 9 meses. Ele explica com muitos detalhes como isso foi muito traumático pra ele, porque tiveram momentos em que a bolsa estourava, que ela já estourou em público e ele teve que lidar com isso sozinho. E esse foi, inclusive, um dos principais motivos que fez ele conseguir parar de usar opioides depois de quase 4 décadas usando. Ele tinha um medo realmente muito grande de ter que usar essa bolsa pro resto da vida. E o grande choque aqui, o Matthew tinha as condições financeiras de procurar ajuda. E ele conta e detalha nos livros como que ele gastou mais de 9 milhões de dólares em reabilitação. Ele passou por exatas 65 desintoxicações e ele passou a vida inteira tentando lutar contra essa coisa terrível. Eu acho muito irônico como a maior parte das pessoas que leram esse livro foram como fãs de Friends. Era como se a gente pudesse ter um contato extra com o Chandler novamente. Mas aqui ele não quis ser o Chandler, ele deixou muito claro isso, na verdade. Ele quis contar como que o dinheiro e a fama, ela não cura traumas de infância, não cura problemas enraizados. Ele fala até o último minuto que ele acredita que ele sobreviveu por um motivo específico e que ele acreditava que esse motivo específico era conseguir ajudar outras pessoas que passavam pela mesma situação que ele passou. Ele se descreve como alguém que esteve no escuro, que lutou contra um monstro a vida inteira e mesmo assim tentou ser um bom homem e fazer as pessoas rirem diariamente. E ele conseguiu com muito êxito, né, galera? Vamos ser bem sinceros. O Chandler, ele é minha pessoa preferida. Eu já reassisti Friends 1 milhão de vezes. O Chandler é meu personagem conforto. Sou apaixonada por ele, sou apaixonada pelo jeito como ele fala, a forma como é leve. É muito incrível perceber como o ator era realmente muito parecido com o personagem. E ele criou grande parte das piadas, não só dele, como da maior parte dos personagens. Ele era realmente uma mente muito genial e criativa. Mas aí começa a ficar bem difícil pros fãs que resolveram ler esse livro recentemente. Ele acaba
o livro depois de contar a história da vida dele inteira, falando que ele finalmente conseguia olhar pra frente, pra vida de verdade. Ele falou que estava pronto pra casar com alguém que amava, que ele queria ter um filho, ele queria finalmente abaixar a guarda e não ter medo de ser amado. Inclusive, ele fala que quando ele tivesse um filho, ele seria uma presença constante na vida da criança, pra que ela não se sentisse abandonado e sozinho como ele se sentiu. Mas aí as coisas, elas têm um destino um tanto cruel, eu diria. Esse livro foi lançado em 2022 como um sinal público de que ele tinha finalmente vencido a coisa terrível. Ele estava sóbrio. O ponto é que menos de um ano depois, o Matthew Perry faleceu. Aos 53 anos, o Matthew Perry foi encontrado morto na banheira devido aos efeitos agudos do uso de ketamina, seguido por um afogamento acidental. Ele perdeu a consciência devido à alta dose da substância e ele deslizou para baixo da água e se afogou. Friends star Matthew Perry, the Emmy-nominated actor best known for his role as Chandler Bing, has died at 54. The actor was found dead of an apparent drowning at his LA home Saturday. A autópsia e as investigações que seguiram a partir disso revelaram alguns detalhes bem importantes. A ketamina era um analgésico que ele usava clinicamente para tratar a depressão e a ansiedade, mas nos dias anteriores à sua morte ele conseguiu adquirir a substância por outros meios fora do contexto clínico. Além do afogamento e do uso de ketamina, a autópsia também mostrou uma doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina, que é um remédio usado para tratar a dependência química, como fatores que também agravaram a situação. E toda a investigação que subiu em cima disso deixou claro que o Matthew Perry foi vítima de uma grande rede de tráfico. As pessoas que estavam envolvidas no fornecimento de ketamina, incluindo os médicos ou os traficantes de rua, foram condenados ou se declararam culpados pelo crime. Esse livro realmente é um grande choque para quem é fã de Friends. O Matthew, ele é o personagem mais animado da série, ele é o personagem preferido de muita gente, realmente ele mostrava uma alegria muito grande, ele tinha piadas muito boas, ele era o personagem mais identificável lá dentro. É muito irônico como uma pessoa que conseguiu alegrar a vida de tantas pessoas tinha uma tristeza tão profunda na vida dele. É impossível alguém que é fã do ator, do personagem e que leu esse livro não ter se sentido tocado de alguma forma pelo que ele passou. Vocês já conheciam a história dele? Se não, me contem o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever, dar o like, fazer todas essas coisas importantes e até os próximos vídeos. Beijo!